Olá, tudo bem? Meu nome é André e hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês falando um pouco das minhas leituras de agosto e setembro, né, desse ano de 2024. E eu vou falar sobre um monte de livros. E primeiro eu queria falar um negócio que eu fiz um site que eu consigo meio que listar assim todos os livros que eu falei no vídeo, que eu consigo listar uns produtos. E eu vou deixar o QR Code aqui em algum lugar da tela que vocês podem acessar e ver todos os livros que eu falei nesse vídeo. E se vocês comprarem por lá, se tiverem interesse, seria muito legal porque me ajuda. E bom, o primeiro livro que eu queria falar é Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn. Solzhenitsyn foi um russo, né, que viveu no século XX, assim, viu o começo da União Soviética e ele passou muitos anos nos gulags soviéticos, né? E o que você tem nesse livro aqui? É um livro de não ficção. É um épico do século XX, eu acho que é um dos melhores livros, assim, que foram escritos, que traz toda a experiência, assim, desse terror, desse horror, dessa falta de sentido que era você ser preso num gulag soviético, porque você podia ser preso por absolutamente nada, e sei lá, parece que a humanidade no século XX voltou para um estado de... Voltou não, talvez a gente nunca tenha chegado nesse estado de barbárie, assim, de indiferença com a vida humana, no nível que vimos. Foi o primeiro campo de concentração de fato, assim, e o que é curioso é que foi com seus próprios cidadãos, entendeu? A Rússia estava matando seus próprios filhos para construir a União Soviética. E, bom, primeiro eu gostaria de fazer uma reclamação aqui com as nossas editoras brasileiras. A gente tem essa edição aqui da Carambaia, eu peguei em capa mole, devia ter pego em capa dura, mas tem o quê? Tem umas 700 páginas. Só que a obra do Arquipélago Gulag, de fato, são uns 3 livros, são 3 volumes de 700 páginas cada. E por que a gente não tem editado aqui no Brasil uma tradução completa é uma coisa lamentável, porque é uma obra fundamental, assim, na Rússia. Não sei se hoje em dia, pelo contexto que está acontecendo lá, isso ainda é verdade, mas era uma obra, assim, obrigatória para você ler, sei lá, no ensino médio, entendeu? E a gente não tem isso traduzido para cá. Seria muito bom ter, tipo, uma versão, assim, da editora 34 nesse estilo aqui, fazer 3 volumes do Arquipélago Gulag. Eu acho que todo mundo ia gostar nesse tamanho aqui, com isso aqui preto. Eu acharia a coisa mais legal do mundo e eu gostaria muito de ler, mas enfim. Eu recomendo a todas essa obra aqui porque a experiência individual de alguém num momento histórico muito nebuloso, assim. E quando ele escreveu isso daqui, ele estava, sei lá, exilado no Cazaquistão. E ele não sabia se sua obra ia ser publicada um dia, porque é óbvio, por causa da censura soviética, e acabou que ele foi agraciado com o Nobel da Paz, e tem um discurso muito famoso dele, que você pode ver até no YouTube, que ele foi chamado para discursar em Harvard, e ele meio que dá um aviso assim ao Ocidente. E aqui você tem uma jornada de conversão, como é que ele achou sentido no meio desse caos. Enfim, é uma obra gigante. E tá aqui, Arquipélago Gulag, Solzhenitsyn. O próximo livro que eu terminei de ler faz algum tempo já foi Guerra e Paz, do Tolstói. E eu não tenho palavras para descrever Tolstói. Eu acho que é um milagre uma coisa dessa ser possível de se escrever. Eu fico imaginando tanto que Tolstói tinha que entender dessa época napoleônica, né, quando Napoleão foi à Rússia, toda a geopolítica, assim, todos os personagens, e além de uma história aqui que você vai ter, né, sobre várias famílias nesse contexto do Napoleão invadindo a Rússia, da Rússia tendo que abandonar Moscou queimando. Você também tem muitos capítulos aqui que são o próprio Tolstói conversando sobre história, né? Quase uma filosofia da história em que ele adota o fatalismo, que ele fala que, em suma, né, que tem algo que decide tudo, que não cabe ao homem influenciar a história, que até mesmo os altos homens, Napoleão, Alexandre II, que era o czar da Rússia, Kutuzov, que é um general aqui, eles são nada mais do que escravos da história.
E é uma coisa assim que você se emociona, você dá risada, você sai do livro como se fosse com novos amigos mesmo. Os personagens parecem tão vivos, talvez eles são, sei lá, mais vivos do que até nós mesmos. Eu já ouvi um cara que eu acompanho aqui no YouTube falar, um americano, que ele fala que na Rússia, assim, há uns anos atrás, os adultos, né, as pessoas conversavam dos personagens de Guerra e Paz, da Natasha, do Andrei, do Pierre, como se eles fossem velhos amigos, entendeu? Como se eles fossem conhecidos de todos. E é um livro gigantesco, né? São 1.500 páginas, se eu não me engano. Mas não se assustem pelo tamanho, porque quando você vai acabar, você vai começando a ficar até meio triste, porque porque tá acabando, né? Você não queria que esse livro acabasse. Eu daria um mindinho meu para ter mais 1.500 páginas do Tolstói. Então, é muito fácil de ler, não muito fácil de ler, mas não é uma linguagem, assim, obscura. É óbvio que se você tem um conhecimento de história, assim, principalmente de Napoleão, dessa conjuntura aí do século XIX, Revolução Francesa, vai te ajudar, mas também não é algo que impeça você a ler, você vai gostar. É uma prosa da mais bonita, assim. Eu só consigo ler em português, né, não sei em russo, mas, pô, é incrível ler Tolstói, se tem um bom tradutor. Então, tá aí, Guerra e Paz, baita livro. Eu poderia ficar falando aqui sobre horas e horas sobre os acontecimentos de Guerra e Paz, sobre todas as lições que você pode tomar dele, mas, enfim, tá aí, belo livro. Próximo livro que eu queria falar, que eu estou lendo no momento, é Oliver Twist, do Dickens, né? Nessa edição aqui do Clube de Literatura Clássica. E, bom, tô na metade dele aqui. Acho que eu tô pela página 200 e pouco. E eu tô gostando muito, é uma leitura boa e muito sofrida, assim. O Oliver Twist é um menino, que ele é um órfão. A mãe dele morreu no momento em que ele nasceu, ele nunca conheceu o pai. E ele só vê ele só conhece a dor, né, o sofrimento, desde que nasceu. Sempre foi maltratado, foi deixado existia uma coisa chamada fazenda de crianças lá. Depois ele vai para um orfanato, assim, depois ele é vendido. E a gente vê aqui o quanto nós não temos piedade dos pobres, né, dos mais necessitados, de quem está numa posição inferior, assim. Como nós gostamos de, sei lá, humilhar quem tá embaixo, quem não tem como se defender. E o que é mais absurdo, assim, o que é bonito, é que mesmo o Oliver Twist estando nessa pior situação possível para você se estar enquanto uma criança, né, sem amor de ninguém, passando fome, sendo maltratado, apanhando, ele ainda se mantém um menino bom, né? Você vê que ele é muito inocente, muito bondoso, e que... não sei o que aconteceu, mas você vê que ele é um menino muito inocente, muito bondoso, e mesmo com todas essas tentativas, assim, de brutalizar ele de fato, ele se mantém alguém de valor, assim, muito bom. E também tem várias críticas aqui do Dickens, muito bom, um tom de bom humor, um humor meio negro, que ele zomba, né, mostra o absurdo dos filósofos utilitaristas que estavam em voga na época dele, porque temos aqui vários filósofos, né, os donos dos orfanatos, que falam quanto é melhor você deixar as crianças com fome. Não sei, tem vários absurdos aqui que as pessoas começam a olhar para a utilidade de um fato, assim. É muito mais barato eu dar mingau em vez de dar um pão decente para uma criança. Como que eles não fazem quase nada pelo pobre, pelo Oliver Twist, e ainda chamam ele de ingrato, que ele está sendo só um estorvo, que ele é um gasto pro Estado. Enfim, mostra o quanto isso é absurdo e o quanto a gente tem que ter compaixão pelos outros. Tolstói falava que o Dickens é um dos autores mais cristãos, assim, que ele teve contato, que dá o espírito mesmo do cristianismo, e é muito bonito. Então tá aqui, Oliver Twist. É uma bela leitura também, a prosa do Dickens é bem engraçada. Dá pra você ler rapidinho, assim, não é algo que você tem que ficar... Não é... Você fica 10 minutos numa página, não é esse tipo de livro.
E bom, tô gostando, é meu primeira obra grande assim do Dickens. Eu só tinha lido aquele, acho que é um conto de Natal, não sei, li faz muito tempo, que tem os fantasmas, mas é a primeira obra de verdade e tem umas ilustrações bem legais nessa edição, que vai estar invertido, né, mas dá pra ver. Então tá aí, Oliver Twist. Outro livro que eu li depois de Guerra e Paz, vocês podem ver que eu li muitos os russos, né? Eu tô lendo muito sobre a Rússia. Tô me interessando muito, depois vocês vão ver aqui uns livros de história que eu tenho também. Mas é um país que me interessa muito e eu acho que principalmente porque é a literatura que eu mais gosto de ler. Tem o Dostoiévski e o Tolstói, que são meus autores preferidos, assim, sei lá, do lado de Shakespeare. Então, e também pelo que está acontecendo hoje, né, na nossa geopolítica, está tendo a guerra da Rússia e da Ucrânia, a Rússia está voltando, não sei se já deixou de ser há algum tempo uma potência de fato e pode influenciar assim, nosso destino histórico, não sei. Então me interessa toda essa raiz, enfim. Tá, bora pro próximo livro aqui, que é O Mestre e a Margarida, do Bulgakov, que também é uma obra soviética, em que foi escrita entre 28 e 40, e ele o Bulgakov chegou a queimar os manuscritos dessa obra aqui várias vezes, justamente pelo sentido de, sei lá, falta de sentido, tristeza de estar num ambiente que você não pode expressar sua arte, você não pode escrever, você é censurado. Porque ele estava no meio da Rússia soviética, né, na época de Stalin. Então aqui o que você tem? Você tem uma obra meio engraçada, é uma sátira, né? O que acontece? O diabo vem para Moscou, e aí ele vem com o seu séquito, né? Então ele vem para Moscou aqui no meio da Rússia ateia, soviética, enfim. E aí acontece uma porrada de coisa, ele faz um monte de, não sei, tem um gato falante também, aí tem um poeta que ele está fazendo uma obra sobre Pôncio Pilatos, e a obra vai alternando entre a Rússia soviética, né, do século XX, e também volta para Jerusalém, na época de Jesus Cristo e Pôncio Pilatos. E aí você meio que tem um evangelho diferente aqui, que é uma nova história sobre Jesus Cristo que o Bulgakov escreveu. E é uma obra legal, assim, eu vou admitir que eu esperava mais, porque tem um monte de capítulo, assim, que é só o diabo fazendo um monte de coisa lá em Moscou. Mas eu gostei, assim, tem momentos bonitos, assim, na obra. Recomendo a leitura para todos. E tá aí, O Mestre e a Margarida, você vai dar umas boas risadas com as coisas que o diabo faz, assim. Ele não é o diabo aqui nesse livro, ele não é o diabo horrível, assim, ele tem um bom humor, enfim. É uma outra espécie aqui de representação do diabo. Tem muita... É inspirado no Fausto, né, do Goethe. Então talvez se quando eu ler Fausto eu voltar para essa obra, eu vou ter mais conhecimento, assim, eu vou conseguir aproveitar mais, pegar as referências, não sei. Mas é bem legal. Então tá aqui, Mestre e a Margarida, do Bulgakov. Terminei de ler esse mês. Tá, próximo que eu queria falar é sobre esses contos reunidos aqui do Dostoiévski, que eu li ontem um conto que chama Um Sonho de um Homem Ridículo, que tá aqui, né? Então, e é um baita conto, assim, são 20 páginas, mas é no estilo de Memórias do Subsolo. Começa com um homem ridículo falando, eu sou um homem ridículo. Essa é a primeira frase, então lembra muito o começo de Memórias do Subsolo. E eu acho que todo mundo que gosta de Dostoiévski vai gostar desse conto, que é a história de um cara que ele perde todo o sentido da vida. Ele meio que até supera o homem do subsolo, porque o homem do subsolo ele é um cara com muita raiva, assim, ele desgosta dos outros, ao mesmo tempo que ele desgosta deles, ele é mais esperto que os outros, enfim. Mas o que acontece com o homem ridículo? Ele chega num nível de niilismo, assim, de falta de sentido para a vida, que ele quer se matar, né? Para ele tudo é indiferente, e ele se decide se matar numa noite fria, escura. E o que acontece? Vai chegar uma menininha, ele tá voltando pra casa pra se matar, ele já decidiu que tudo é indiferente. E aí quando ele tá voltando pra casa pra se matar, ele já tem um revólver. Chega uma menina de uns 8 anos, assim, numa noite fria, úmida,
toda encharcada, assim, gritando, pedindo ajuda, né? Tá chamando a mãe dela que algo aconteceu. E aí o homem ridículo, ele enxota a menina, né? Porque pra ele tudo é indiferente, então ele vai se matar, ele fica pensando, se eu vou me matar, por que eu tenho que ajudar ela? Isso daqui é tudo indiferente, eu vou deixar de existir, o mundo vai deixar de existir, por que eu tenho que ajudar alguém? Mas quando ele chega em casa, ele percebe que ele tá sentindo um sentimento de culpa. Então, talvez o sofrimento alheio, o sofrimento do outro não é indiferente pra ele, ele percebe que ele tem pena dessa menina, que ele tá sentindo algo, não é indiferente pra ele no final das contas. E aí ele tem um sonho, que ele sonha com a morte dele, ele se mata no sonho simbolicamente, ele se mata de fato, na verdade, no sonho, ele pega e dá um tiro no próprio peito, e aí quando ele meio que morre no sonho, ele vai pra terra sem pecado, ele vê uma terra antes do pecado original, em que todo mundo vivia feliz, em que a vida era mais importante do que compreender a vida, em que os sentimentos, assim, não sei se eu estou me expressando bem, mas os sentimentos eram maior que a razão, não existia ciência, eles sabiam viver a vida, todo mundo vivia em harmonia, não tinha egoísmo, luxúria, enfim, e aí ele vê essa terra sem pecado. Só que no final das contas, ele corrompe a terra sem pecado. E aí ele vê meio que todo esse processo histórico, não sei se é um processo histórico, mas ele vê toda essa terra sem pecado até chegar no que estamos hoje, né? Nesse egoísmo, nesse narcisismo, em que todo mundo só quer ser melhor que o outro, é uma competição eterna, assim. A gente não tem mais compaixão pelo outro por quem precisa. Enfim, ele vê todo esse processo e acorda. E aí ele vai dedicar sua vida a pregar essa verdade, né, que ele viu a terra sem pecado, ele viu o que o homem pode vir a ser um dia. E é muito bonito, assim, porque meio que tem uma redenção no final, né, porque ele vê essa verdade, ele vê o homem em potencial. Então tem todos os aspectos, assim, da obra de Dostoiévski. Tem meio que a queda dele, né, que ele quer se matar, só que ele sobe no final, que é meio difícil de acontecer, porque o homem do subsolo, ele não tem ele não se eleva no final, ele só entra nessa mesquinhez dele cada vez mais. Então tá aí, tem nessa obra Contos Reunidos. Eu preciso ler mais desses contos aqui, eu não li todos, não li nem perto de todos, então tá aqui. Agora, a próxima obra que eu queria falar é essa biografia do Polanski, que é para quem não sabe, ele é um diretor de cinema. Eu tô gostando muito, assim, de ver filmes, enfim, quero entender mais sobre filmes. Se vocês tiverem recomendações de bons filmes, tá aí. Então, aí eu vi os filmes do Polanski, eu vi 2 filmes só ainda, que eu vi Chinatown e O Pianista, e eu gostei muito, e também a vida do Polanski, assim, ele, pelo que parece, né, e eu acho que é a verdade, ele é um cara desprezível, assim, ele é culpado, acusado, não sei, de estupro, assim, de meninas, sei lá, tinha 13 anos, se eu não me engano, só que ele não tá mais nos Estados Unidos, ele fez isso nos Estados Unidos, e ele tá solto até hoje na Europa, ele é um cara desprezível. E também tem outro fato, assim, que deixa a vida dele muito, sei lá, não sei, me perdi aqui nas palavras, mas ele é o esposo da Sharon Tate, se eu não me engano, que foi a mulher que foi assassinada pelo Manson, pelo Charles Manson, aquele serial killer que tinha umas teorias muito loucas lá, que tinha a Manson Family, que era um rancho, assim, que eles se drogavam, enfim. A mulher dele estava grávida lá pelos anos 70, 60, se eu não me engano, e foi assassinada, né, por isso. Então isso é outra coisa que deixa a vida dele mais interessante, assim. Tem um livro que eu quero ler sobre os Masons, né, que chama Helter Skelter. Mas enfim, e aqui, essa obra, eu peguei isso daqui porque eu queria conversar com vocês sobre também separar o artista da obra. Tipo, o que vocês fazem, assim, se o cara, ele é um cara desprezível, pelo que tudo indica. Só que os filmes dele são bons pra caramba, entendeu? Então o que você faz? Eu tenho a posição, acho que eu sou meio radical, assim, nesse debate, assim.
eu vejo a obra, eu vou ler um livro de um cara, mesmo que ele seja desprezível sabendo disso, entendeu? Não vou começar a gostar do cara, enfim, se o filme é bom, eu vou ver o filme. Então tá aí, eu ainda não li, eu só vi o primeiro capítulo, mas tá aqui a biografia do Polanski. E eu também quero ver outros filmes dele, né? O Bebê de Rosemary, que é um dos... eu acho que é um de terror, assim, que é bem famoso, já ouvi falar muito bem. E tá bom. Agora, voltando pra Rússia, 2 livros de história aqui que eu queria falar. Primeiro, esse belíssimo livro aqui, tamanho do menino, que é A Tragédia de um Povo, a Revolução Russa do Orlando Figes, que é o livro que eu tô lendo aqui no momento. Eles têm 900 páginas, sem contar as notas, enfim. Eu já tô nas 700 aqui, e é um baita livro sobre Revolução Russa. Eu acho que se você quer entender a Revolução Russa, assim, esse daqui é o livro que você tem que buscar, mas não tem edição no Brasil disso aqui, entendeu? Se você for querer comprar, você vai ter que pagar caro, e eu tive que comprar a edição de Portugal aqui, e eu não sei por que as editoras também não editam isso daqui. Isso daqui é um clássico da história. A gente tem outros livros do Orlando Figes na Companhia das Letras, mas a gente não tem isso daqui, que é um clássico, né, da história da Revolução Russa. E aqui ele vai pegar desde 1891 até 1924, então ele não vai se focar só nos anos da Revolução em si, da Guerra Civil, de 1917 até, não sei, 1920, vai. Ele vai explicar o porquê que estava acontecendo, quais foram os erros do tsarismo. Ele tem um tom meio biográfico aqui, que ele se acompanha a vida de certas figuras importantes para o movimento desde 1891. Então é bem legal, você conhece assim os principais líderes, os principais atores, e só me dá vontade de ler a biografia de cada um deles. E eu tô com muita vontade de ler a biografia do Lenin, porque aqui você vê o quanto que só a pessoa dele influenciou muito da revolução, do destino histórico, assim. Ele era um revolucionário até, você pode falar, até religioso. Ele vivia só pra isso, tá entendendo? Então ele não via nenhum empecilho para ele conseguir o poder, e ele tomava atitudes assim que pouquíssimas pessoas concordavam na época para assegurar o poder, e chegou no poder, né? E também tem várias fotos aqui da época, então é bem legal. E eu estou muito interessado na história russa, quero muito ler a biografia de todos. E já puxando para o próximo livro, tem essa biografia aqui do Stalin, escrita pelo Stephen Kotlin, que é lançado aqui pela Objetiva, e é uma biografia do Stephen Kotlin em 3 volumes. Esse aqui é o primeiro, que a gente só tem esse daqui também, produzido aqui no Brasil, que não faz sentido nenhum, porque já tem o segundo publicado há algum tempo. Acho que o autor ainda não publicou o terceiro, mas o segundo nós já temos. E, pô, um desrespeito você fazer o primeiro volume e não continuar a fazer. Eu vou ter que provavelmente ler em inglês, que eu acho que vai ser possível, mas eu preferiria ler em português. Mas eu fico meio triste quando a editora faz isso. Qual que é o sentido, assim? Se o negócio tem 3 volumes, você publicou o primeiro, é uma obrigação moral, porque agora eu já tenho aqui o primeiro volume, eu vou querer ler os outros. Mas enfim, isso daqui é uma biografia monumental, eu acho. Só o primeiro volume tem isso daqui, do Stalin, que é um dos caras, assim, um dos maiores fascínoras, né, do cara que mais matou gente na história da humanidade, né, e também volta para a Rússia, e eu tenho interesse nessas figuras, sei lá, que parecem ser maiores do que a vida, assim, na história, que mudavam o destino das massas, quem sabe, enfim, me interessa muito. E aqui você vai ver toda a formação do Stalin, né? Chamou Paradoxos do Poder. Você vai ver meio que a juventude dele vai até 28, então aqui você ainda não pega a Segunda Guerra, que é um ponto que eu me interesso muito, assim, pela vida do Stalin, pelo acordo que ele fez com os nazistas. Depois ele luta contra os nazistas, manda a gente sem parar para morrer em Stalingrado, e aí tem toda a parte do terror, né? Tipo, como é que ele era capaz de fazer isso, de prender, sei lá, milhões de pessoas, matar milhões de pessoas. Enfim, muito interessante, do mesmo nível, assim, do Hitler, assim, é uma figura que você tem que entender para você compreender a história moderna.
Então, acho que foi isso, assim, esses foram os livros que eu queria falar com vocês, que eu tô lendo, foi só uma conversa mesmo. Se vocês quiserem recomendar algum livro, algum filme, fiquem à vontade aí para mandar nos comentários. Então, lembra o site também que eu fiz, com o link dos livros vai estar na descrição. Muito obrigado, tchau, tchau.